o microfone. Ele não retorna. Homero, está nos ouvindo? Então, e agora? Ele podia, de repente, sair e entrar de novo. Ah, tá gravando e tá ao vivo. Você não disse quantas pessoas. Peraí. Só mais um pouquinho que eu vou tentar ver aqui. Tá. Então, a gente começa, Anderson. E o Homero está nos escutando, será? Eu acho que ele não está escutando. Mas eu posso começar a conversa, então, pode ser? Isso, deixa eu ver aqui, eu fiz um textinho de boas-vindas para as pessoas. Então, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão assistindo, se inscreveram ou não. Essa é a quarta live do NAC, do Núcleo de Arte e Cultura, do Campus Alegrete, do IFI. Então, uma sempre assim, quando a gente fala, tem que deixar o outro com o microfone desligado, para não dar essa interferência. Quando não está falando. E sabe dizer o que deu, Anderson? O Homero. Eu acho que quando o Homero liga o microfone dele, dá uma interferência. É só aqui para eles explicar, cadê? Agora passou, tá. Então, boa tarde a todas e todos. Sou a professora Rebeca, presidente do Núcleo de Arte e Cultura do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete. Me agradecer em nome do Instituto, a audiência de vocês, para essa quarta live do Núcleo de Arte e Cultura. Hoje recebemos dois especialistas na temática do patrimônio cultural e histórico em Alegrete. No início da conversa, o professor Anderson Correia, historiador, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, ele vai abordar a questão mais conceitual em torno do patrimônio histórico e cultural e ilustrar com exemplos do Alegrete, da cidade de Alegrete, e do trabalho que ele desenvolveu nos museus também, né, e com a educação, chamada educação patrimonial, com escolas, né? E mais adiante, se conseguir, se der certo aqui a conexão ao microfone do Homero, o Homero também é o Homero Dornelles, ele é historiador, e ele também trata da questão do patrimônio em Alegrete, e vai falar mais específico da lei, né, da legislação em torno do IFAM, o IFAI, né, e como é que funciona esse sistema aqui na cidade, como a palavra dele como conselheiro de patrimônio. Então, a palavra é sua, Anderson. Nos 20 minutos finais ali, até mais tempo, a gente abre para as questões. Lembrando que as questões precisam ser enviadas ali pelas mensagens do Facebook do Núcleo de Arte e Cultura, para conseguir ver elas, ver as perguntas. Então, é isso. Eu vou tentar colocar aquela imagem. Pode falar, obrigada. Então, boa noite a todos. Então, sou Anderson Correia, estou de professor no campus de São Borja, da Unipampa, e trabalhando no curso de Ciências Humanas e Ciência Política. Eu tenho uma experiência em trabalho docente na educação básica, no município de Alegrete, morei um bom tempo, também um tempo em Porto Alegre, mas especificamente em Alegrete, eu tenho uma experiência de uns 20 anos, desde 2000 que eu dou aula em educação básica, nas séries finais, do ensino fundamental e no ensino médio.
E sempre, na medida do possível, tentei trabalhar com a questão do patrimônio, a memória social e patrimônio. Também tenho uma experiência, um tempo que estive de diretor no Museu Oswaldo Aranha, aqui em Alegrete, e também tentei dar enfoque na gestão do museu para o aspecto do público, né, de ampliar o público e levar os estudantes, as escolas ao museu e o museu às escolas. Também sempre com um olhar assim pedagógico para a questão patrimonial. Eu tenho por costume, né, sempre quando inicia lá no ano letivo, independente da série, eu sempre trabalho com a questão da metodologia da história, o que é história, qual é o papel do historiador na sociedade, como trabalha um historiador, né? E a minha fala aqui vai ser mais ou menos nesse sentido. Vou fazer uma fala dentro do olhar do historiador sobre a questão do patrimônio. Eu fui nomeado em 2015 para fazer parte do Conselho do Patrimônio Histórico de Alegrete, mas por questões profissionais tive que me afastar da cidade em 2016 e não pude exercer essa função no conselho, né? Mas gostaria muito de ter podido participar. Então, o historiador, o que faz o historiador, né, no conselho do patrimônio histórico, né? Qual é o papel do historiador? Qual é a atitude historiadora? Então, o olhar do historiador é um olhar extremamente crítico, né? Nós temos que olhar para o passado de forma crítica, no sentido de observar as contradições, nas mais diversos níveis de contradições, né? Contradições sociais, contradições, mais diversos níveis de contradições. E então, e também faz parte da formação do historiador a dúvida, né? Aliás, de todo cientista, todo cientista ele parte do princípio da dúvida e da pergunta, né? Se nós tivéssemos certezas, nós não iríamos investigar ou procurar conhecer. Então a gente procura conhecer justamente porque não sabe ou porque tem dúvidas. Então, a dúvida faz parte da essência da pesquisa e do conhecimento. O saber sobre o passado, o historiador, é um profissional que trabalha com a questão do pretérito, né, com o que aconteceu. E isso nos leva, então, a entender que o saber sobre o passado não é só a especificidade do historiador. Existem outros campos de conhecimento que também trabalham com a questão do passado. Nós vamos ter, por exemplo, os arqueólogos, nós vamos ter paleontólogos, nós vamos ter, né, outros profissionais da área da museologia, por exemplo, né? Mas e o historiador? Qual é a diferença do historiador? O historiador ele olha para o passado, como dizia Mark Bloch, entre outros. Nós olhamos para o passado procurando o ser humano, olhando a ação humana para entender o ser humano no transcorrer dos tempos, na passagem dos tempos, né? Então, o historiador é um profissional que trabalha com a questão do passado e tem algumas frases que eu gosto de citar, assim, que para mim são bem ilustrativas. E, na verdade, tudo aquilo que eu penso, né, existe um pouco de elaboração própria, mas é resultado de algumas leituras que eu tive na minha formação enquanto profissional, né, como docente. Então, o historiador, ele está sempre à procura, né, de desvendar e demonstrar aquilo que as sociedades querem esquecer. Essa é uma frase muito conhecida, né, atribuída ao Eric Hobsbawm, que é a ideia de que nós estamos sempre trazendo à tona aquilo que as sociedades querem esquecer. Mas a ideia do patrimônio, ela está muito ligada com a ideia da construção das identidades das comunidades. Então, toda a sociedade, toda a comunidade, ela precisa construir a sua identidade a partir de alguns signos e elementos, né? Entre eles está a questão da memória, a memória social. E essa memória social, ela não é o somatório das memórias individuais. A memória social é construída a partir de grupos, entre aspas, de elite, que constroem, determinam o que a comunidade deve lembrar, o que a sociedade deve lembrar. Muitas vezes a gente pensa, né, num ícone, num objeto, num bem cultural como representativo da comunidade, e muitas vezes a gente não se dá conta que aquele objeto, aquele bem, nós fomos induzidos a pensar sobre ele. Esse é o papel que contribui assim as mídias, né, as grandes mídias. Elas contribuem na ideia que a gente tem sobre o passado. Então, esses meios de comunicação de massa, jornais, as novelas, os filmes, eles têm um papel importante nessa formação do nosso imaginário sobre o passado. Então, para
pensar sobre identidades, a memória social ela é um elemento que compõe as identidades. Então, quando eu quero dizer quem eu sou, quem é o Anderson Corrêa, né? Eu vou falar um pouco sobre mim, vou falar da minha trajetória, a minha história de vida. Só que, dadas as circunstâncias, eu construí uma narrativa linear, arrumadinha, organizadinha sobre o meu passado, para mim me apresentar para o grande público, para as pessoas, para, né, os amigos. Só que eu vou omitir muita coisa. Dependendo da circunstância, eu vou selecionar, né? Eu vou selecionar aquilo que eu vou contar sobre mim e aquilo que eu não vou contar. E muitas coisas que nós vivemos e experiências de vida, às vezes, nós temos uma interpretação, a gente reconstrói alguns fatos sobre a nossa trajetória enquanto indivíduo, que algumas coisas, inclusive, traumáticas, né? Alguns traumas da infância, da juventude, da adolescência, ou da vida adulta, propriamente dita, esses traumas, se a gente não puder trabalhar com eles e recolocar eles no devido lugar, entender, né, viver e conviver com eles, nós vamos ser pessoas, de certa forma, desajustadas. Então, a gente constrói um passado linear, quase que uniforme, organizadinho, bonitinho, para a gente se entender enquanto sujeito, inclusive. E eu faço esse paralelo, que é uma leitura que a gente tem, né, de alguns estudiosos da memória, como Paul Ricoeur ou Maurits Rosbach, que é o clássico da sociologia sobre história social. A gente faz um paralelo com relação às sociedades. As sociedades, para te ter uma identidade de quem tu é, qual é o povo que tu pertence, tu tem que narrar uma memória, uma história. E essa memória, essa história que a gente narra, pensando que é real, às vezes ela é inventada, ela é construída de forma organizada e palatável para que seja consumida. Então, nós somos um povo porque nós precisamos ter, entre outras coisas, uma identidade. E essa identidade é feita pela nossa memória. Uma memória social, uma memória subjetiva, muitas vezes, e que não condiz com a realidade do que realmente foi, mas aquilo que se pensa que foi, de forma muito romântica, né? Cheia de glórias, cheia de heróis, né? Cheia de figuras de linguagem, né? Ideias valorativas, sobre um passado idealizado e romantizado. E qual é o papel do historiador? O papel do historiador, acima de tudo, tem que entender isso, tem que compreender, saber dialogar com as sociedades, entender que todas as sociedades passam por esse processo, não é exclusividade dessa ou daquela, mas todas as sociedades passam por processos parecidos. E o historiador entra justamente na questão crítica, para tentar interpretar, colocar as coisas dentro dos seus devidos lugares. Por exemplo, signos e símbolos de um passado, eles mudam de geração para geração. O que hoje nós queremos preservar, no passado, há 50, 100 anos atrás, eram outros símbolos, outros, né, elementos, e no futuro, daqui 50, daqui 80, 100 anos, terão outros elementos. O que nós estamos lembrando hoje poderá não ser lembrado no futuro. E a parte científica do historiador, que tenta chegar mais próximo do verossímil e da verdade possível a partir de uma crítica de vários testemunhos deixados pelas sociedades do passado, a nossa própria historiografia, porque a ciência avança, a tecnologia avança, a nossa própria historiografia, dependendo da forma como ela for consumida, ela vai se tornar também uma construção de memória social. Então, o trabalho nosso, quanto historiadores, em relação à discussão do patrimônio, ela tem esse elemento de colocar esse pensamento crítico, contextual, né, dentro dos vários contextos em que esses monumentos, esses símbolos do passado, essas memórias sociais do passado, elas são criadas, são recriadas e são discutidas. E esse debate aqui, ele é um debate oportuno, né? Muito interessante, que faz parte justamente dessa ideia, né, da democratização do conhecimento sobre o nosso passado e, ao mesmo tempo, a ideia, né, da ampliação do debate, do conhecimento, e para que mais pessoas tenham condições de discutir e debater sobre o tema. Não sei se o Homero já consegue fazer a fala dele. Eu vou continuar falando, então, não sei se ele vai entrar. Pode ser, Rebeca. Então, existe, hoje de manhã, eu coloquei na minha rede social aqui, né, coloquei na rede social uma pergunta. Eu perguntei aos amigos, né, da rede
relacionamentos, quais seriam os ícones do passado alegretense que eles considerariam como objeto patrimônio histórico do município. Tiveram vários tipos de respostas, assim, muito interessante, alguns assim, né, que eu havia até previsto, né? Então, um grupo pequeno citou alguns bens, né, da cultura material e imaterial que estão elencados nos bens tombados no município de Alegrete. Nós temos aproximadamente 20 bens tombados. Para mim parece que o último agora que não está incluído no material de divulgação é a Igreja Matriz, a Igreja Católica. Com a Igreja Católica, me parece que chegam a 20 bens tombados. E nós temos um número bem elevado de bens elencados como passíveis de tombamento. Então, uma lista enorme também, e pelo que eu percebi, assim, pela resposta dos internautas, assim, na rede social, muitas pessoas colocaram elementos da sua vivência, lugares, objetos, momentos, né, da sua convivência, da sua infância na cidade, no município. Então, isso é bem significativo para ilustrar aquilo que eu estava colocando lá no início, na reflexão mais teórica, né? Que é a ideia do que deve ser preservado, o que não deve ser preservado. Quem é que decide, afinal de contas, qual é o patrimônio da cidade? Então, o nosso Conselho do Patrimônio Histórico Municipal e a nossa lei do patrimônio do Conselho, ela é bem recente. Houve uma reformulação da lei de 2015, a nossa última legislação. Inclusive, eu fiz a leitura do projeto de lei junto com o Homero, né? Nós tínhamos uma outra lei de 1982, se não me falha a memória, e essa outra lei de 1982, ela foi reformulada em 2005, mas ela tinha uma série de deficiências, assim, né, na questão da legislação em relação à proteção do patrimônio e ao conceito de patrimônio também. Nessa nova lei agora de 2015, a ideia do patrimônio foi bem expandida, bem ampliada, né? Não simplesmente a ideia do patrimônio histórico, mas o artístico, cultural, entrou além de questões materiais, como patrimônio arquitetônico, né? Mas também bens subjetivos, da cultura imaterial, os saberes, os fazeres, né? Da cultura alegretense, como objeto de patrimônio também. Foi dividido a questão do patrimônio natural, também está nessa nova legislação, e também temos ali a ideia do tombamento e da consagração, né? São dois conceitos distintos dentro da legislação municipal, o que pode ser tombado, o que deve ser consagrado. Todo o procedimento, né, do tombamento, os passo a passo de como deve ser feito o tombamento, a constituição do conselho, toda a legislação de como se organiza o conselho, quem faz parte do conselho, são 15 membros do conselho, nessa última lei de 2015, e esses 15 membros, nós vamos ter aí 5 membros representando, entre aspas, o Estado, né? A Prefeitura Municipal e seus órgãos, como a Secretaria de Educação, Infraestrutura, e nós vamos ter ali os outros 8 membros, se não me falha a memória, nós vamos ter 9 membros, nós vamos ter, não mais, né? Se eles são 15, 5, nós temos 10 membros que são membros da sociedade civil, entre aspas, né? Sociedade civil. Entre eles tem historiadores, né? São 2 historiadores contemplados. O Homero Dornelles é o que nos representa como historiadores no Conselho, e o Paulo Mitidieri, também outro historiador, né? Colega nosso da profissão aqui no município, e também faz parte do Conselho. Então, nós temos aí 15 conselheiros, e tem todo o processo e procedimento de encaminhar o pedido, né, o processo de tombamento de um bem, e ele é acolhido lá pelo conselho, né, se ele tiver todas as suas formalidades contempladas, e ele vai para o debate. Ele vai para o debate para o mérito da questão, né, se merece ou não ser tombado, então, ou consagrado. E eu queria frisar um pouco sobre isso, que, como eu estava falando no início lá, né, que geralmente a memória social de uma sociedade, ela é feita por um grupo elitizado, por uma minoria que pensa e escolhe para os outros o que deve ser lembrado, né, através de várias instituições, na mídia, entre outros, ou até mesmo esses órgãos do Estado. Mas a nova legislação, sobretudo a questão da Constituição de 1988, ela introduziu uma ideia, que foi uma reivindicação da década de 80, né, a ideia para ampliar a nossa ideia de democracia no país,
O Brasil, com a nossa última Constituição, é o Brasil, né, de democracia representativa e participativa. Nós temos elementos de participação também nas decisões políticas, né, do país. Então, foi instituído e foi regulamentado uma série de conselhos, de órgãos reguladores, né? Nós sabemos que nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, mas nós também temos uma série de órgãos que são estabelecidos por lei, que são órgãos deliberativos, consultivos e também têm poder de regulamentação. E a gente pode observar que nós temos o Conselho de Educação, temos o Conselho de Saúde e nós temos o Conselho do Patrimônio Histórico Cultural de Alegrete, né? Então, que em teoria, o espaço da participação da sociedade, no sentido da participação democrática, para reivindicar e encaminhar as questões relacionadas a esse patrimônio, o que deve ser, como fiscalizar, como cobrar. Então, eu acho que conhecer um pouco dessa legislação e desses mecanismos faz parte do processo de democratização da memória. Nós estamos e do patrimônio. E nós estamos, por exemplo, tentando construir. Eu faço parte do Centro de Cultura da União Operária de Alegrete e a União Operária 1º de Maio, né? E nós estamos tentando construir coletivamente ali um projeto para encaminhar o Conselho do Patrimônio Histórico para consagrar a União Operária como lugar de memória dos trabalhadores da diversidade étnica e cultural da cidade. Então, é um processo que a gente está amadurecendo no grupo para encaminhar esse pedido ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Então, a ideia é justamente de incluir, né, a presença desses sujeitos sociais que, em outros momentos, foram excluídos da ideia da memória e do patrimônio, né? Então, incluir os trabalhadores, os afrodescendentes, a diversidade, né, como um bem consagrado da comunidade local. O Homero conseguiu, será? Ele pediu desculpas que teve problemas ali mesmo com o microfone, não teve jeito. Então, quem sabe a gente já pode até depois adiantar as perguntas, né? Ainda estou vendo aqui no Face, não teve ainda nenhuma pergunta. Nossa legislação municipal de 2015, né? É a Lei 5.559 de 2015. Deu? Deu? Deu. Camille. Ó, aqui tu fala, dá para te falar aí. Fala, vê se estão correndo. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Boa Parece noite, chegamos. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tá dando para ouvir bem aí? Sim. Tá perfeito. Tá dando um delay, viu? Tá bem? Vamos lá, então. Estou à disposição de vocês. Então, Homero, eu estava falando sobre a ideia da mudança na legislação atual do patrimônio de 2015, mas como tu vem participando diretamente desse processo todo aí desde 2005, se não me engano, né, Homero? A partir de 2005 a gente retomou. Isso. Então, está bem mais apropriado de todo o processo aí. Eu fiz uma apresentação, uma leitura pessoal minha, enquanto, né, historiador, sobre a questão da memória social e do patrimônio, da questão das subjetividades, essa coisa toda, do que é lembrado, do que é esquecido. E a ideia seria passar para ti agora, falar mais especificamente desses nossos bens tombados, né, consagrados no município, os arrolados, a lista, que são 72, se não me engano, arrolados. Sim. É óbvio que a gente não quer que tu lembre, né, um por um deles, até tu pode lembrar um por um deles, mas fazer uma abordagem assim, sobre essa questão do patrimônio da cidade, que pé está. Outra coisa muito importante, eu estou tomando lugar da Rebeca, estou fazendo entrevista. Mas a questão muito importante que é a questão do fundo, né, Homero? Em que pé ficou a questão do fundo? Se já foi regulamentada a legislação do fundo municipal, do patrimônio. Ok. Mas é mais ou menos esse caminho, né? E a ideia que a gente tem de que foi começado um trabalho em 82, se não me engano, né? Não foi feito os decretos de tombamento e aí teve que retomar todo o processo, né?
Exato. Eu vou dar uma faladinha sobre tudo isso, um resumo, né? Sim. Tá bom? Então, bem como tu disse, o nosso patrimônio histórico aqui de Alegrete, legalmente, foi criado no ano de 1982. Aí, ele existiu, mas, de fato, prédios, que na época eram só os tombamentos de prédios, dos bens materiais, só foram feitos 2 tombamentos de 82 a 2005. Ou seja, bem dizer, nada. Né? Só diziam que tinha se tombado muito mais, mas eles falavam no livro tombo. Só que legalmente o livro tombo não vale quase nada, que o que vale realmente é tombar por lei ou por decreto do prefeito e depois averbar no registro de cartório de imóveis. Bem, aí eu retornei para Alegrete no ano de 2004 e comecei, como eu gosto muito desta questão, comecei a conversar com o prefeito da época e dizer para ele que estava muito parado, como é que estava, comecei a investigar em que situação se encontrava, e eu vi que estava em risco de perdermos mais prédios do que já perdemos até então, né? Aí ele permitiu que eu reorganizasse o Conselho do Patrimônio Histórico, e aí nós refizemos, né, e convocamos, dentro da lei, né, com membros da sociedade civil e também do governo, e começamos a fazer um levantamento e um inventário, ou arrolamento, de os prédios que seriam passíveis de tombamento aqui no município de Alegrete. Aí fizemos um levantamento de cerca de 100 prédios, naquela época, em 2006, por aí. E agora, o ano passado, em 2019, nós refizemos a lista, né? E aí retiramos alguns poucos e colocamos outros, mas ficou mais ou menos numa média de 100 arrolados. E de 2006 até agora, ao momento, nós conseguimos tombar 26 prédios, de 2006 ao ano passado. E só tinha 2, né? Então, nós temos mais ou menos uns 28 prédios tombados no município de Alegrete. E depois, também, no ano passado, a gente começou a trabalhar com a questão de criar um fundo, que é justamente para poder trabalhar e conservar os prédios, porque, como vocês sabem, é muito difícil o recurso financeiro chegar aqui no interior, seja federal ou estadual. Então, muito difícil, já foi tentado e não conseguiram. Então, a gente pensou na possibilidade de um fundo, e esse fundo a gente criou, e ele está, nesse momento, ele se encontra na Câmara de Vereadores para ser votado. Então, a gente acredita que ainda esse ano vai ser aprovado esse fundo, e aí, daqui a 2 anos, somente por causa da burocracia, que a gente vai poder acionar o fundo para poder usar o fundo nas fachadas e telhados dos prédios. Mas o fundo não vai servir só para isso, pessoal. O fundo vai servir também para isso, mas também para toda a questão cultural do município de Alegrete. O fundo poderá ser usado também para todas as questões culturais. Então, vai vir em boa hora, se Deus quiser, né? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Esse fundo é o fundo para a cultura, para diversas áreas da cultura, não só para o patrimônio? É um fundo municipal de cultura aqui do município e que vai servir para todas as áreas da cultura, né? Não só para os bens materiais, que é a questão dos tombamentos, mas também para os bens imateriais, que é outra questão que também não tinha, de 82, e depois de 2010, a gente começou a trabalhar na questão dos bens imateriais, e já incluímos na nova lei também. No ano de 2019, a gente fez uma atualização na lei do Conselho do Patrimônio Histórico do município de Alegrete. E aí também incluímos os bens imateriais, que também a gente pretende registrá-los
nos devidos livros de registro a partir do ano que vem. E existe, como é que se chama, aquelas... Não é, os conselhos que vocês fazem com a comunidade, porque vem essa política bem horizontal, né, de se definir entre as pessoas o que é considerado como patrimônio, né, para a partir de para instâncias superiores, assim, até chegar no IFAM, é assim que se começa primeiro. Não, a gente aqui tem esse Conselho do Patrimônio Histórico nosso, que foi criado em 82, ele é composto por 15 membros, 10 são da sociedade civil e 5 são do governo. E tem várias áreas ali envolvidas no Conselho. Tem OAB, CRECI, historiadores, membros do governo, do meio ambiente, administração. Então, é bem diversificado. Então, é bem discutido isso entre os membros, é bem democrático. Então, é bem bom de trabalhar. Então, está indo muito bem aqui em Alegrete essa questão aí do Conselho do Patrimônio Histórico. E uma coisa que eu também vou dizer, que os prédios tombados aqui, os já tombados, particulares, eles têm a isenção do IPTU, que é a pequena vantagem, pequena. Por que pequena? Porque o IPTU é pouco para o ano. O valor do IPTU, por exemplo, desses prédios aqui do centro, que são os mais antigos, é mais ou menos 800 a 1.200 reais. Ou seja, né, isso aí não dá para pagar uma pintura de uma fachada. Então, é muito pouco para o proprietário. Por isso, a questão do fundo, para poder, né, a gente poder dar uma coisa a mais para o proprietário do prédio. E bem como os bens que são públicos, né, que a prefeitura não tem condições também de restaurar. Aí não tem, no caso, os públicos não têm IPTU, não pagam IPTU. É importante, também tem casos aqui, como é que acontece aqui na cidade, de prédios assim que, mesmo se sabendo, mas não tendo sido feito um estudo, né, para adequar, né, o que se precisa para pedir o tombamento, e viraram lojas, viraram outras coisas. Teve isso aqui em Alegrete? Sim, exatamente. Eles podem, em sendo tombados, eles podem ser comércio ou residenciais. O que não pode é alterar a fachada ou internamente aquilo que foi tombado. E a outra coisa, tu fez uma pergunta, nós todos esses prédios tombados, esses 28 mais ou menos, nós também encaminhamos para tombamento e foram tombados pelo IFAI 6 prédios aqui no município, já pelo IFAI. E a gente pretende tombar outros 2 pelo IFAM. Aí vamos encaminhar também para o IFAM para tombar aqui no município 2 prédios. E patrimônio imaterial, que é recente, né, até mesmo a declaração, aquela do México, né, de que se define a importância do patrimônio imaterial, é recente, também é de 82, ali. E o que já tem sido feito aqui em Alegrete, eu ouvi dizer, não sei se já foi registrado, a saber fazer da linguiça artesanal. Eu não sei que outras tradições, assim, específicas daqui de Alegrete, vocês acham que se enquadraria, que poderia partir da própria comunidade mesmo, né? Não, a gente tem bastante coisa pensada, né, dos bens imateriais, que a gente está fazendo levantamentos. Já temos alguns levantamentos, e agora a gente tem que fazer todo o trabalho de pesquisa para registrar no livro de registro, né, como manda a lei. E também a gente aceita, obviamente, colocações de outros bens imateriais, de outros saberes e fazeres, que algum cidadão ou qualquer entidade venha trazer para nós, a gente também vai
estudar e trabalhar para que isso seja registrado também. E dentro dessas políticas aí para a área do patrimônio na cidade, tem alguma específica sobre educação patrimonial? Vocês pensam em fazer algum projeto que se estenda mais assim, aos colégios, ou a própria prefeitura, a Secretaria de Cultura, lançar algum material nesse sentido, assim, para comentar isso na cidade? Com certeza, com certeza. A gente pensa, mas tudo depende de recurso, então provavelmente a gente vai ter que esperar esse fundo para a gente fazer folders para também distribuir nas escolas, para que também eles saibam, né, o que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial. A gente também pretende divulgar os bens tombados, mostrar as fotos deles, né, e dar toda uma explicação. Então, isso aí tem ideia para isso aí, mas a gente depende de recurso. Quando a gente pede lá na prefeitura, a gente já tentou isso alguns anos atrás, mas aí não nos deram o recurso para esse tipo de trabalho. Quer aproveitar, Anderson, para conversar sobre a tua experiência aí com educação patrimonial na cidade? Sim, eu posso fazer alguns comentários em cima de alguns exemplos de experiência que eu tive, né, com alunos de educação básica. E também gostaria, depois que eu terminar de fazer esse meu pequeno relato sobre experiência pedagógica com alunos do ensino médio, do ensino fundamental, eu gostaria também que tanto o Homero quanto eu, como o Homero, contasse para nós assim alguns fatos relacionados ao patrimônio do município, assim, para as pessoas que vão assistir o vídeo, que estão assistindo o vídeo, também ter essa ideia, né, de profundidade, de conteúdo histórico, assim, e memória social nossa aqui do município, tá bom? Eu vou fazer um relato, então, algumas experiências que eu tive, que eu chamo mais significativas, né? Em 2018, como professor da escola Lauro Dornelles, eu trabalhei com alunos do primeiro ano do ensino médio. Eram aproximadamente 5 turmas, né? Da 101 até a 105, se não me falha a memória. E nós trabalhamos sobre um projeto chamado História e Memória da Zona Leste. Eu dividi os alunos em alguns grupos, agora não recordo muito bem, mas foram alguns grupos. Um grupo trabalhou diretamente com a história oral. Eles encontraram na comunidade moradores antigos, né, que estão morando há mais de 60 anos na Zona Leste, e que tivessem memória significativa do lugar. Então, foi um projeto interessante de memória de história oral, com esses alunos. Um outro grupo trabalhou com a iconografia, com imagens, com fotografias antigas. Fizemos uma campanha de arrecadação de fotografias sobre a Zona Leste. Foi interessante também porque eles trabalharam com a ideia da comparação, né? Eles pegaram fotos antigas assim e compararam com a mudança que está ocorrendo nos últimos anos na Zona Leste. Tanto na parte da infraestrutura, ali, arquitetônica, prédios, né? A universidade. Uma mudança muito significativa. Nos últimos 20 anos aconteceu naquela localidade, né? Na Zona Leste da cidade. Teve um grupo que trabalhou com os monumentos. Trabalhou com as placas comemorativas, com os monumentos, com as estátuas, né? E outro grupo trabalhou com um conceito chamado lugar de memória, que era um lugar de atividades e festividades comunitárias. Então, tanto lugares religiosos, né, quanto ao próprio parque de exposição ali, a ideia da camperiada, né, que é algo da cultura local. Então, a camperiada faz parte da história da cidade. Então, um grupo trabalhou com esses lugares de memória e essas atividades culturais assim significativas da comunidade. Foi muito legal. Aí nós trabalhamos no primeiro momento questões conceituais. Eu pedi para eles estudarem alguns textos básicos, assim, didáticos, em relação ao conceito de memória, proto-memória, metamemória, ideia de patrimônio, ideias de iconografia, de monumento, documento do Jacques Legoff. Então, a gente trabalhou com a parte conceitual no primeiro momento. Depois nós fomos para uma parte metodológica em grupos, e aí eles apresentaram em slides os seus trabalhos no salão da escola. Foi muito bom, e a experiência que eu carrego desse projeto foi que todos aqueles conceitos que foram discutidos no início do processo, eu comecei mais ou menos em maio de 2018, e concluímos em novembro, dezembro de 2018.
Foi com calma, muito lento, bem metódico, né, didático, e o que ficou para mim, o que marcou significativamente para mim como professor, educador, historiador, foi que eles aprenderam os conceitos na prática. Eu fiz, depois que eles apresentaram os slides e comentaram toda a questão da história da memória da Zona Leste, eu fiz uma avaliação mais conceitual objetiva, né? E a minha grande surpresa foi que a maioria dos alunos que se empenhou no projeto, que trabalhou no projeto, conseguiu responder de forma clara, objetiva e correta as questões conceituais e metodológicas e críticas em relação à memória e à história. Foi muito importante, muito legal esse trabalho. Eu teria um outro exemplo para dar. Eu trabalho com mídia, com celulares, com WhatsApp, com fotografias de monumentos na Praça Getúlio Vargas. No ano passado, também, na Escola Lauro Dornelles, nós participamos de uma mostra pedagógica do CEPERTS, e nós apresentamos o nosso projeto, que era a questão da República Oligárquica e a memória na cidade e patrimônio. Então, os prédios que estão no centro da praça da cidade, a grande maioria deles que estão preservados e tombados pelo patrimônio, fazem parte do contexto da República Velha, né, da época da República Oligárquica. E aqueles monumentos que estão lá também, o Manuel de Freitas Vale Filho, no centro da praça, o busto do Borges de Medeiros, de Getúlio Vargas. Então, ali a casa do Museu Saldanha, da família, né, Freitas Vale. Então, a gente trabalhou com o prédio da Intendência, a própria igreja, a construção da igreja, o contexto da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola. Então, nós trabalhamos com essa parte de educação patrimonial também, utilizando as mídias e os celulares, né? Eles fizeram fotos e selfies e faziam descrições do objeto, do monumento, do patrimônio no museu também, que tinha significado. Esse trabalho foi apresentado numa mostra pedagógica do 10º núcleo do CEPERTS. Alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo nesse sentido, né? Isso, é bastante interessante, né? Conseguir conjugar a teoria e a prática, né? Eles podendo experienciar com a pessoa da cidade, também, né? Não só na Europa, não é? Né, de patrimônio clássico tradicional, que a gente tem muita riqueza, inclusive o ecletismo é um elemento que é bem próprio daqui, né? E como se fosse o nosso barroco da escultura, porque são as características nossas, né? Cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Bagé tem um tipo, né, do cimento penteado. Aqui a gente já vê esses casarões ali, varia bastante, né, da volta da praça. Inclusive, os museus aqui, a maioria foram instalados nesses casarões, né? O desculpa, o Mara, é uma casa antiga também. Mas tem toda aquela complicação, né? Porque não se pode alterar a casa por dentro, e para questões assim, de umidade, né? As janelas muito grandes, tem muito problema, né? Tem que administrar muito bem, né, esses casarões antigos para darem conta de receber um acervo, né? De poder estar aberto. E muito interessante, então, o trabalho oral, etnografia, e tudo isso dentro da memória do conceito, né, de sociomuseologia, de museologia social. E isso mesmo, é aproximar as pessoas, né? E a memória está sempre em movimento, né? Como diz o Mário Chagas, memória e poder são disputas. A gente está vendo uma questão bem atual agora de tirar um fato, por exemplo, de um bandeirante, de um colonizador, e no seu lugar inserir outra, né? Ou não. É uma discussão que é bem pertinente também. Quando se fala em Alegrete, se fala muito dos nomes dos grandes coronéis, dos nomes dos militares, né? Toda essa história, mas o que hoje, né? Os jovens da cidade, que as pessoas têm pensado quais são as novas necessidades que heróis que a cidade quer preservar ou não. A questão do negro aqui, do indígena, né? O samba, né? E também todas essas memórias aí que estão embaixo do tapete, né? A questão da ditadura. Então, é bem só mais, se vocês quiserem trazer um pouco isso daí para debater agora no final,
enquanto eu vou ver se tem perguntas aqui, o pessoal pode mandar perguntas pelo Facebook do NAC, do Núcleo de Arte e Cultura de Alegrete. Se vocês quiserem ficar debatendo esses temas, assim... Romero, o que tu tens ajuda nós, Romero? Assim, um fato significativo, ou essa questão mesmo aí do debate sobre o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido? Sim, eu estava pensando aqui da questão essa dos bens imateriais, a gente tem muita coisa por fazer aqui e por fazer um levantamento, né, e dar a importância que merece, porque estão esquecidos, né? Muitas questões indígenas e africanas que nós temos aqui no município têm que ser lembradas e nós temos resquícios bastante aqui, tanto imaterial como material. Como, por exemplo, aqui no Alegrete, muita gente não sabe, teve antes de chegar os brancos sesmeiros, foram as estâncias jesuíticas guaranis, né? Que aqui habitavam muitos guaranis, a nossa população mesmo, quase a metade da população aqui, de sobrenome português, descende de guaranis, na cidade de Alegrete. E essa questão não é estudada, nem um pouco, o levantamento, né, questão indígena da origem desse povo, bem como os postos missioneiros que muitos tiveram aqui, hoje estão aí resquícios nas fazendas, nas estâncias, né, e que também devem ser levantados aonde que se localizava, o nome deles, fazer todo um trabalho de pesquisa, né, e assim temos muita coisa ainda por fazer. Graças a Deus, que bom que a gente tem ainda muita coisa, né? E cada geração vai trazer o seu debate, né? Cada geração vai trazer os seus elementos de memória a ser cultuado, a ser preservado. Muitos vão olhar para trás, o nosso presente atual, vão nos criticar e vão dizer que nós deixamos alguma coisa de fora, isso é normal, né? Faz parte do processo. E eu sou testemunho, assim, porque eu trabalho com esse Romero desde que ele voltou de Porto Alegre, a dedicação que ele tem pela questão da memória, da história, do patrimônio da cidade. E sou testemunho também que muitas vezes ele me procurou perguntando justamente sobre isso, né? O que a gente deve lembrar, incluir como memória, como saberes, fazeres, que inclua a diversidade, que inclua os indígenas, os afrodescendentes, né? E então, eu também tenho uma experiência própria, como eu estava falando agora há pouco, antes do Romero chegar, que o debate na União Operária sobre a possibilidade de consagrar o lugar de memória da diversidade de trabalhadores. É um processo que está amadurecendo internamente dentro do grupo e que brevemente talvez a gente consiga encaminhar para o Conselho uma proposta, né? E a gente acredita que vai ser bem acolhido, que vai ser bem analisado. Com certeza, né? Vai ser tudo que é importante vai ser acolhido, né? Porque não dá para deixar nada de fora, né? Não pode esquecer, né? Só a parte importante da elite, não, tem a parte, né, mais humilde, mais simples, que também é muito importante na história e na formação desse povo da nossa sociedade, que não deve ser esquecido e deve ser registrado, né? Por isso que o Conselho conta com todo mundo para que traga, né, novas ideias, novos conhecimentos. E, infelizmente, tu sabe que a gente luta sozinho, são poucos os que gostam e poucos os que trabalham, porque falar, muitos falam. Agora, botar a cara a tapa, trabalhar para acontecer, para fazer acontecer, nós temos poucos, né? Infelizmente. Então, a gente vai trabalhando como pode. E esses dias eu estava pensando, não sei também se o que eu estou fazendo aí, trabalhando, não sei se é certo. Eu hoje acho que seja certo preservar esses prédios aí, esse patrimônio, mas não sei também se é o melhor, né? Então a gente vai revivendo, vai relembrando, vai repensando as nossas posições, mas vamos seguindo, trabalhando, né? Como tu disse, né? Muitos vão criticar, mas o importante é que a gente está tentando fazer o melhor, né? Acha que está fazendo o melhor para a cidade. A colega Rebeca perguntou
sobre essa mobilização internacional que está ocorrendo em virtude da questão lá da opressão contra o racismo, a questão da luta contra o racismo, né? E as estátuas que homenageavam os traficantes, essa coisa toda. E eu lembrei de um fato que ocorreu aqui em Alegrete, eu não recordo a data, mas aproximadamente lá por 2007, 2008, apareceu nos jornais, eu tentei encontrar agora há pouco, uns dias atrás, a matéria no jornal, na imprensa estadual, que foi pintada a estátua, o busto do Oswaldo Aranha na Praça Oswaldo Aranha. Eu não sei se vocês vão lembrar, quem está ouvindo, quem é alegretense, saiu na mídia, né, estadual, não lembro qual foi o jornal, que divulgou, entre aspas, o atentado contra a estátua do Oswaldo Aranha. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, que entra justamente dentro desse debate, né, da destruição, da remoção dessas estátuas, desses heróis, e lembrar que o Oswaldo Aranha foi considerado agora, por lei nacional, como um herói nacional, né, como um herói brasileiro. Então, o alegretense, né, que fez parte, que está fazendo parte agora, entre aspas, do panteão nossos heróis nacionais. Eu lembro que tem um livro do século XIX, que o Barão do Rio Branco, que foi um grande estadista e diplomata brasileiro, escreveu um livro sobre José de Abreu, né? José de Abreu, que é considerado também um dos patriarcas do município de Alegrete. Embora ele não sendo alegretense, e seus filhos também não, mas ele deixou netos por aqui, vários descendentes, mas ele esteve presente, um dos fundadores, né, da cidade, aí, da conquista do território, entre outros, né, com soldados e outros mais, mas ele como um comandante militar. E segundo o Barão do Rio Branco, o Zé de Abreu seria o nosso primeiro herói nacional, né? A partir da independência do Brasil, em 1822, ele foi um dos primeiros a receber o título de Barão de Nobreza pelo Império. E é um título, inclusive, debatido, né? Na época, bem discutido. Ele havia pedido o título de Barão de Entre Rios, porque a nossa região aqui chamava-se Entre Rios, distrito de Entre Rios, só que já havia um outro barão ou uma outra ideia, uma outra proposta com esse título, e foi concedido a ele com o título de Barão do Cerro Largo. Então, nós temos esse ícone, digamos assim, nacional da formação do Estado Nacional, do Estado brasileiro, leva o nome do 6º RCB, né? Lá no 6º tem o busto do Zé de Abreu lá, do Barão do Cerro Largo, mas foi uma literatura de uma época do século XIX, e agora nós temos o Oswaldo Aranha, pela lei, né? Considerado herói nacional. Então, não sei se o Homero tem alguma coisa mais a falar sobre isso. Aí a gente tem que fazer um estudo aqui, se tem algum caso desses que tem a estátua aí que não é considerado herói para retirar, mas aí teríamos que pensar e estudar, né, Anderson? É interessante isso aí que está acontecendo. E assim como também outros que ficaram esquecidos, que tu traz à tona até um exemplo, e que deveriam estar também como bustos e monumentos nas nossas praças, nossos parques, e também não estão, né? E outros que estão injustamente. É um bom estudo de se fazer, esse que está acontecendo a nível internacional vai chegar aqui. Muito bem. Nós temos uma série de questões relacionadas à nossa memória social, à nossa interpretação, muitas vezes subjetiva e romântica do passado, né? Um passado, às vezes, cheio de glórias, né? E o nosso território, onde hoje é o Alegrete, é um território que surgiu a partir da conquista, digamos assim, entre aspas, a marcha para o oeste, né, da conquista luso-brasileira. Mas o Homero tocou numa questão importantíssima, né? Antes da chegada dos portugueses aqui, há mais de 16 mil anos já haviam habitantes nesse território. As pesquisas apontavam ali onde hoje é o Passo de Japeju, entre o Rio Biqui, perto do Rio Biqui e o Rio Uruguai, né, que passa para a Argentina. Os arqueólogos encontraram ali vestígios de 16 mil anos atrás. E agora há pouco, alguns anos atrás, o arqueólogo Saul Mulder tinha uma equipe de pesquisa aqui no Quaraí, na região chamada Areial, e ele até comunicou no encontro do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, ele encontrou a descoberta de vestígios humanos ali datados há mais de 16 mil anos.
então, que superou a datação do Japeju. Então, a presença humana, né, e os vestígios da presença humana, com pinturas rupestres, né, e as pessoas aqui da campanha, quando chegou aqui a questão da lavoura, o pessoal estava substituindo a pecuária pela lavoura, as máquinas agrícolas, os tratores, encontravam aí muitas bolhadeiras, pedras de bolhadeiras da cultura dos pampianos, né, charruas, iarôs, minuanos, guaricurus. Então, nós temos muitos elementos que vêm já da cultura pampiana anterior à chegada, inclusive, dos guaranis aqui na nossa região. Nós vamos ter elementos da cultura guarani, nós vamos ter elementos depois da chegada dos espanhóis com os jesuítas, daí vem a cultura missioneira que o Menino estava se referindo, nos últimos 200, 300 anos. Nós temos aí os mangueirões de pedra, que alguns pesquisadores dizem que esses mangueirões redondos seriam de origem guarani. Temos muitos lugares aí, toponímia, né? A toponímia do lugar nosso aqui, esses acidentes geográficos, as matas, os nossos rios, arroios, todos eles têm origem tupi, grande parte deles, né, com a nomenclatura tupi, Ibirapuitã, Ibiqui, Caaverá, né, Caaberá, o Jacaquá, e uma série, Itapororó, aí vai. Né? Então, nós temos toda uma herança aí, dessa toponímia aí, da cultura dos primitivos, nativos que estavam aqui. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura, do nosso patrimônio. E, como diz Homero, tem muito trabalho pela frente para a gente retomar essas questões aí. E essas contradições, né? A Alegrete vai surgir dentro desse contexto aí, da conquista portuguesa, onde vai existir ali uma disputa, lá no início do século XIX, a partir de 1800, 1801, a disputa pelo território aqui, que era um território chamado território neutro, nas coroas, né? E haviam aqui habitantes nativos, milenares na nossa região. E essas duas coroas entraram em guerra e disputando território e submetendo esses nativos ao seu domínio. Então, o Alegrete vai surgir no século XIX, na formação dos estados nacionais, do estado burguês, dentro da lógica do mercantilismo e depois da Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E aí nós vamos fazer parte desse processo capitalista de expansão do capitalismo na América e no Pampa. E esses povos nativos, esses gaúchos livres do Pampa, eles foram subjugados, né, e muitos deles massacrados e mortos, usados nas guerras de fronteira, nas guerras do Prata, e foram sendo exterminados para fazer a limpeza étnica no Pampa, para se apropriar desse capital que seria o campo nativo, o gado, né, para a formação dessas instâncias capitalistas aí no século XIX. Então, nós temos esse passado aí cheio dessas contradições, leituras diferentes desse passado, né? Memórias de honra e de glória, mas massacres, genocídios, né? Escravidão, muitos escravos vieram para cá, para a fronteira. A historiografia que conta muito bem isso, a nova historiografia, o Márcio Sônego é um dos pesquisadores nossos aqui do Alegrete, que trabalha no IFE, que pesquisa sobre escravidão, entre outros pesquisadores. Então, nós temos aí uma literatura, uma produção historiográfica muito grande, e eu, particularmente, tenho indicado um pouco sobre isso. Venho pesquisando sobre a produção historiográfica da cidade, tanto os livros publicados, como teses, artigos e dissertações sobre a história do município. Então, nós temos aí várias interpretações e muita produção sobre o nosso passado local. É uma riqueza a produção. São mais de 230 produções sobre a história da cidade, do município. É muita coisa. Isso é o levantamento que eu fiz em 2010, aproximadamente, né? Hoje já deve estar beirando as 300 e poucas publicações. Ainda ontem eu estava achando na internet um artigo sobre a questão da formação do Estado brasileiro dentro do contexto da Guerra dos Farrapos, tendo como foco a capital da República, que foi Alegrete. Esse é um assunto interessante. Agora há pouco, inclusive, eu coloquei no Facebook, né, uma postagem, e para mim um dos pontos mais significativos da Alegrete, além da casa do Bento Manuel Ribeiro de Almeida, faz parte, do meu ponto de vista, do patrimônio latino-americano. E a questão do lugar ali, né, o lugar onde foi a Assembleia Constituinte da República Farroupilha, dentro daquele contexto do Império, das Guerras do Prata, um lugar, né, fantástico, fenomenal o que ocorreu ali, né, a questão da Assembleia Constituinte Republicana, dentro daquele contexto. E também ali no cemitério local nós temos lá o túmulo, né, do jurista, do ministro da Justiça que criou o texto da República Rio-Grandense, entre outras questões importantíssimas que nós temos aí como patrimônio, né? Como patrimônio nosso, do município de Alegrete.
Romero. Opa! É rica a nossa história, né? Nós temos como tu disse, tem variadas informações, fontes documentais e vivas para serem trabalhadas. E a gente tem que, né, conseguir cada vez mais fazer a salvaguarda de todos esses nossos bens materiais e imateriais, e toda essa história oral também do passado, conseguir resgatar e deixar para as futuras gerações, né? Que tem muita coisa para se fazer e não vai ser, talvez, nessa geração que se consiga fazer tudo que se tem para fazer aqui em termos de patrimônio histórico e cultural. Eu estava olhando a lista ali, Homero, dos bens arrolados e os tombados, né? E ali a gente vê ali, por exemplo, alguns fatos que foram significativos na história local, como fatos da Guerra do Prata, da Guerra da província Cisplatina, no surgimento da Capela Queimada, né? O lugar da Capela Queimada, lá tem um monumento, inclusive, lá que foi construído, né? Para demarcar o lugar onde foi a Capela Queimada. Agora há pouco, um pesquisador português, amigo do Facebook, né? Ele entrou na postagem que eu fiz ali, colocou como um lugar importante lá no Ibirocai, a Batalha do Ibirocai, que aconteceu nos primeiros meses de outubro de 1816, logo após o saque à Capela Queimada. Houve um confronto no Ibirocai, onde as forças do general Verdun foram batidas por Mena Barreto, entre outros generais, né, combatentes. Então tem vários lugares e memórias de combate, né? Nós temos lá Sanga da Batalha, que é um marco da Guerra Civil de 1893, onde os maragatos se rebelaram contra a ditadura do Júlio de Castilhos, e houve um grande combate lá, com mais de 10 mil soldados, no dia 3 de maio de 1893, né? Tá lembrado, Homero? 3 de maio de 93. Isso, lugar de memória importantíssimo, né? Na instituição da República do Rio Grande do Sul, no Brasil. Fundamental, porque foi a maior batalha em número de combatentes que estavam presentes, eram 12 mil homens, e é pouco falada, pouco lembrada, e não tem nenhum registro, bem dizer, lá. Tem uma placa pequena, né? Isso. E tem o Museu do Seu Luís lá, Museu Vasco Alves, né? Em homenagem ao Vasco Alves, que estava, o coronel, filho do Barão de Santana, que estava naquele combate lá, e reza a lenda, a memória dos seus contemporâneos, que ele teria laçado um canhão, inclusive, né? E aí ficou o nome do museu lá, Museu da Batalha, Museu Vasco Alves, né? Lá no seu... Exatamente. E é um museu muito bonito de se olhar, porque tem muito material que foi achado no campo e guardado por ele, bolhadeiras, ponta de lança, armas, é bem legal. Aqui nós temos 2 museus do interior em fazendas. Um é esse que tu falou lá na Rivadavia, né? Museu Vasco Alves Pereira, e o outro é o Museu da Cascata, da Fazenda da Cascata, que é outro muito bonito também, muito bom de olhar, é muito interessante, muito rico. Em relação ao Museu da Batalha lá, ele fica perto do Praça do Trindade, que era a divisa do município de Alegrete com o município de Quaraí, né? Aproximadamente lá naquela região. E os historiadores que trabalham com a história da escravidão no Rio Grande do Sul, em Alegrete especificamente, eles citam o caso de uma revolta, não me lembro se foi o Farinati, acho que é o Farinati que fala, na tese de doutorado dele, sobre a revolta dos escravos do Coronel Trindade. E eles fizeram um plano, né, um plano de revolta para fugir do cativeiro, e nesse plano teria até, inclusive, o saque. E iam fazer o saque, roubar o armamento do paiol do coronel, né? Ele era um coronel da Guarda Nacional, tinha um grupo de milicianos, de soldados da Guarda junto com ele, na sua instância, e os escravos estavam planejando roubar as armas e criar um motim. Mas alguém vazou a informação, um dos escravos vazou a informação até as autoridades, e eles foram impedidos de executar o plano, né? O plano de revolta dos escravos lá na região do Ianduí, lá no Passo do Trindade.
É interessante, é uma outra história aí a ser estudada, pesquisada e escrita, né? Interessante também, Anderson. Sim, então nós temos vários fatos de histórias de revolta contra as opressões, né? Seja qual for o tipo de opressão, né? De classe, política, econômica, de gênero, né? Temos vários exemplos de lutas de mulheres. Aqui no Alegrete mesmo a gente vai ver, lá no início do século XX, associações de mulheres, as mulheres se unindo, se organizando para participar da vida política, da vida civil na cidade. Nós temos vários exemplos de resistência indígena e dos trabalhadores, né? O meu foco de pesquisa, eu tenho me dedicado muito assim a pesquisar a história dos trabalhadores. Eu comecei depois com pesquisando a questão indígena. Lá por 2002, por aí, não, lá por 97, 98, eu comecei a estudar a questão indígena. Aí a nossa herança indígena, até porque eu me identifico muito, né? Com meus ancestrais que eu descobri indígenas. Então, comecei no primeiro momento pesquisando sobre a presença indígena na fronteira. Aí depois eu passei a estudar o movimento operário, a história dos trabalhadores na cidade. Então tem muita história interessante, né? Nós vamos observar, por exemplo, a fundação da Mútua Proteção Operária em Alegrete, em 1897, na Barão do Cerro Largo, na rua Barão do Cerro Largo. Era uma entidade mutualista sindical organizada por trabalhadores alegretenses, e um dos fatos interessantes é que o nosso líder do movimento operário local era Eduardo Malma. Ele foi presidente do primeiro Congresso Operário do Rio Grande do Sul, em 1898. Também criaram um jornal chamado Jornal Social para defender a classe trabalhadora. Então nós temos aí vários exemplos, né, da participação de alegretenses nessas lutas progressistas, digamos assim, desde a questão da presença de alegretenses junto com Artigas. Nós temos alegretenses lutando na Guerra dos Farrapos, temos alegretenses aí na questão da proclamação da República, na fundação do Partido Republicano e assim por diante. E é uma história muito rica, né? E com vários exemplos de ousadia e desprendimento. Homero, sobre a questão do campo de batalha da batalha da ponte de Ibirapuitã. Sim. Outro lugar de memória importantíssimo, né? Ah, sim, da Revolução de 23, entre os maragatos e chimangos, né? Foi muito importante aqui para a cidade. Mas não está rolado, ou tu acha que está rolado? Não está rolado. É uma questão que pode ser também trazida à tona e ser registrada, né? Sim, mas não entenda como cobrança, Homero, porque é muita coisa, é muito fato, né? Nós temos muita demanda pela frente. Exato, tem muita coisa. Às vezes a gente pensa em algumas outras e esquece outras, como essa aí que tu coloca, é importante também ser registrada, muito importante, porque foi um fato histórico, né? De grandes proporções nessa Revolução de 1923, que foi aqui na ponte, um dos combates. E o estopim da Guerra Civil de 23 se deu pela morte e assassinato do Vasco Alves, do coronel Vasco Alves, na intendência. Na época, hoje ali é o prédio velho da prefeitura, né? Isso, na eleição de 1922. Estavam contando os votos ali, aí houve um debate sobre a questão de erro na contagem, de que mortos estavam votando, e coisa e tal. Aí houve um conflito e ele subiu numa cadeira para pedir calma e levou um tiro no peito, né? Lá de fora da praça, afetaram o peito do coronel Vasco Alves e ele tombou morto ali na eleição de 1922, que vai gerar a Guerra Civil de 23, né? De fato. Foi um estopim. O pessoal comenta muito nas aulas de história sobre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que teria dado origem, né, o estopim, a gota d'água para a Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos esse exemplo aí da morte do Vasco Alves, do coronel Vasco Alves, que era o líder do partido da oposição, né? Dos Maragatos. Dos herdeiros dos Maragatos antigos, né? Ele próprio era um dos Maragatos antigos, né? Ele lutou na Revolução de 93 também, já como Maragato, o coronel Vasco Alves Pereira. Porque ali ele era um dos herdeiros dessa tradição dos Maragatos, né? Isso. Do Gaspar Martins. Do federalismo. Isso, do Gaspar Silveira Martins.
Não sei se alguém tem mais alguma questão a colocar, alguma problematização a fazer. Eu ouvi, Rebeca, eu ouvi alguns comentários, a gente anda pela rua, né? Tem muitos conhecidos na cidade, essa coisa toda, e o pessoal olha para a estátua do manequinho ali, no centro da praça, e o Manuel de Freitas Vale Filho, ele foi intendente de Alegrete por três administrações, 3 vezes, ele foi vice-governador do Rio Grande do Sul, no único período que não foi Júlio de Castilho nem Borges de Medeiros. Foi o Gonçalves, recordo o nome agora, Barbosa Gonçalves, Carlos Barbosa Gonçalves de Jaguarão, tem um museu lá em Jaguarão, do Carlos Barbosa Gonçalves, e o Carlos Barbosa, ele era o governador do Rio Grande do Sul, e o vice dele, naquela época, era o Manuel de Freitas Vale. E foi o único período que não foi Júlio de Castilhos, nem foi Borges de Medeiros. E aí, então, o Manuel de Freitas Vale, que está no centro da praça ali, ele foi esse vice-governador e foi o vice-intendente. Era um líder muito carismático, um líder muito importante para o município, e ele tinha uma habilidade de poder pacificar os grupos antagônicos. Porque a elite era dividida em 2 facções, né, dos coronéis da cidade, que eram os republicanos e esses herdeiros do federalismo, dos maragatos, e eles disputavam. E o Manuel de Freitas Vale Filho, ele era irmão do Barão de Birocai, que criou a Gazeta de Alegrete, o órgão de imprensa que foi criado junto com um clube abolicionista na cidade para a libertação dos escravos. E então ele é irmão do Barão de Birocai, né, do Luiz de Freitas Vale, e ele vem ser tio do Oswaldo Aranha. E então ele foi um sujeito importante porque, num primeiro momento, ele se rebelou contra o Júlio de Castilhos, logo após a proclamação da República. Ele era o general que comandava ele era o comandante dos patriotas do comércio. E ele financiou, inclusive, a prefeitura, a intendência na época, que praticamente quebrou depois da Guerra Civil de 93. Mas ele tinha essa habilidade, ele era um cara muito bem quisto, ele tinha um trânsito dentro da elite local, desses coronéis. Então, quando o Manuel de Freitas Vale ele estava na cabeça do município, né, governando o município, havia, entre aspas, um ar de pacificação. Mas quando ele não estava governando, quando entrava algum radical, né, entre aspas, radical, mais positivista, ligado ao castilismo, aí o sangue fervia na cidade, havia muito conflito, muita morte, assassinatos políticos por encomenda, havia muita violência política na cidade. Na verdade, no Rio Grande do Sul como um todo, né, na fronteira como um todo. Mas o Manuel de Freitas Vale tinha essa habilidade de conseguir pacificar a sociedade alegretense. E também ele era conhecido e tido por todos na época e até hoje, os que falam pelos seus avós, que era uma pessoa muito bondosa, assim, muito generosa, foi provedor da Santa Casa também, era muito católico, então ele tinha um espírito bem pacífico, né? Isso com certeza também ajudou nessa questão de apaziguar os dois lados. É bem interessante essa história também das personalidades, né? Isso daí que vocês estão falando já tem um estudo a respeito da Capela Queimada, né? Ela funciona como um lugar para visitação, assim, já? Ou como é a situação dela? É um lugar bem afastado, né, que fica. Não deu para escutar, Rebeca. Oi, estás ouvindo? Estão ouvindo? Sim. É que eu queria saber mais a respeito da Capela Queimada, porque tem essa questão de ter sido um lugar de memória nessa época, né, no estúdio ela também foi campo de batalha, é isso? Qual é a origem dessa história e como é que é o lugar para visitar? O Merinho vai falar, Merinho? Podemos falar juntos, complementar, né? Sim. A Capela Queimada lá, na verdade, o local que ela está não é bem aonde era a verdadeira capela, para começar, né? Colocaram ali por uma questão de facilidade de chegada, por ser próximo de uma estradinha ali que tem internamente.
mas na verdade ela não era ali onde está. E fizeram uma réplica, mas uma réplica que nem dá para dizer que é uma capela. Isso foi feito agora lá por 2000 e pouquinho, foi feita essa réplica. Mas o importante historicamente é que é ali que ia ser, a princípio, a cidade de Alegrete, porque ali aproveitaram, né, que tinha uma capelinha, tinha vários indígenas em volta, alguns brancos, alguns negros, e foi se criando essa capela por também ser uma guarda, ao mesmo tempo era capela e uma guarda avançada da fronteira. E aí, nessa guarda avançada, foi se ajuntando o pessoal, todo o pessoal do campo, e aí, em 1816, o pessoal lá do Uruguai, através do comandante Verdun, atacaram a capela. Mas quando atacaram a capela, nem tinha mais pessoal ali, porque eles já sabiam que eles estavam avançando ali para a capela. Então, já tinha saído todo o povo que estava ali, já tinha se deslocado para onde hoje é a Praça Getúlio Vargas, que aqui tinha um acampamento militar. Então, aquele povo que saiu de lá do Inhanduí, cerca de 30 quilômetros aqui da Praça Getúlio Vargas, vieram para se proteger com o acampamento militar. Então, é aí que ficou a história e a histórica Capela Queimada. De importante apenas foi isso aí, né? Mas o local não é lá. Não tem nada também para se ver, infelizmente está meio abandonada, mas não tá legal, não vale a pena ir lá. A ideia da origem, né, faz parte da mentalidade que nós temos como herança de longa duração, como dizia o Fernando Brudel, uma ideia, uma mentalidade de longa duração, uma herança cultural dos judeus, que tem essa ideia, né, cristã, judaico-cristã, do progresso, da linearidade da história, né, e também uma herança cultural, assim, da cultura grega, ocidental, de que na origem das coisas está a sua essência. Então, cada vez que a gente busca a origem das coisas, nós estamos remetendo uma forma de pensar milenar, né, que faz parte dessa cultura ocidental aqui, nossa, judaico-cristã, com herança da cultura grega, como já comentei anteriormente, como se lá no início tivesse a essência do que é puro, do que é belo, do que é sagrado. Então, nessa mentalidade da pureza, na busca da origem, né, do gene, a gente tenta elencar o que seria a nossa origem, né? E, então, a historiografia do século XIX, como o Império, na época do Império, a base do poder era eclesiástica também, tinha um pé com a igreja, era lado a lado, de mãos dadas com a igreja, toda a sociedade que surgia, ela partia do princípio também da organização eclesiástica. Os fóruns de moradia, o povoamento, tudo, partia da capela curada dos curas e dos padres. E aí eles prestavam todos os sacramentos, né, o batismo, o casamento, o óbito, era uma forma de administração das comunidades. E era uma aliança entre igreja e Estado. A monarquia, no Brasil, ela era aliada, né, à Igreja Católica. Então, a historiografia do século XIX, propriamente dita, ela vai semear a interpretação de que Alegrete surge de uma capela, que seria essa capela. E ganha ganha todo um incremento, digamos assim, com o fato de ela ter sido queimada, né, pelos inimigos, entre aspas, que seriam do mal. Então, pinta-se a ideia do bem e do mal, que a conquista portuguesa seriam o bem, e os uruguaios, que não existia o Uruguai naquela época, né, eles estavam em luta de libertação da província ali, que depois passou a ser província cisplatina, mas era a Liga dos Povos Livres, Liga dos Pueblos Livres, da República Gaúcha de Artigas, e seus caciques indígenas. Então, pinta-se o Artigas como um elemento do mal que queimou um templo sagrado, né? Que vai dar origem de Alegrete. A gente pode discutir muito sobre isso, sobre o que os portugueses faziam com eles, o que eles fizeram no lugar onde foi a Capela Queimada, né? E a Capela Queimada passou a ganhar esse nome, né? A partir dos fatos que ocorreram no final de setembro de 1816, com esse ataque à capela.
Então, o que ocorre? Mas se a gente pegar outra bibliografia, outra historiografia já do período final do Império, ali por volta de 1870, 1880, alguns historiadores que vão falar sobre a origem de Alegrete, eles vão falar sobre acampamento militar. Por que eles vão falar sobre acampamentos militares? É o posto da guarda em Anduí, que depois virou uma capela, e antes de tudo era um posto missioneiro, né, das distâncias de Japeju lá, tinha um posto de Conceição e um posto lá em Anduí. Depois vai ter uma guarda avançada do Império Português, luso-brasileiro, e depois, né, vai virar uma aldeia com uma capela, mas ainda assim é um posto de guarda, junto à aldeia e à capela, que naquele momento estava sendo comandada pelo José de Abreu, pelo que depois, mais tarde, vai ser conhecido como Barão de Cerro Largo. Os outros historiadores eles apontam para a questão militar porque os militares foram os fundadores da República. Os militares eles tinham uma interpretação positivista, maçônica, né, da história, e eles queriam o rompimento do Estado com a Igreja, os positivistas. Então, para eles, narrar a história do Alegrete fundamentada no acampamento militar era uma questão política, assim como era uma questão política falar que era da Igreja Católica. Então, essa ideia de causa e consequência em história, ela é uma questão que deve ser muito debatida. Nem todo acampamento militar gerava uma cidade, assim como nem toda aldeia, nem toda, como se diz, nem toda capela geraria uma cidade também. Então, a gente não poderia saber se, de fato, existe uma ligação direta, como causa e consequência, a ideia da origem ser a capela ou um acampamento militar. O fato é que, se a gente voltar na cronologia, a gente vai encontrar esses elementos, né, nesse passado remoto, assim, no território que hoje, né, nós chamamos de Alegrete, ou que vai surgir o município de Alegrete, em 1831. Inclusive, não tem uma divergência que até hoje parece que não se chegou a um acordo quanto à data do aniversário oficial da cidade, que seria a data do acampamento, ou a data de relação à vila, ou categoria de cidade. Eu não me recordo bem como é que ficou essa questão. Homero? Sim, essa questão também, há muito tempo atrás, eu me debati com afinal de contas, 25 de outubro ou 22 de janeiro que você comemora? Porque 25 de outubro é a elevação do povoado à vila, e 22 de janeiro é a elevação da vila à cidade. Aí a gente pensa que a elevação à cidade é o mais importante, mas, no entanto, é a elevação à vila que é o mais importante e é o que todas as cidades comemoram, é a elevação à vila, a data de elevação à vila, porque ali começa a ter a primeira Câmara de Vereadores, começa quando você vira vila, e aí começa a parte administrativa, e o Anderson acho que pode até falar melhor sobre isso aí, né, Anderson? Só vou complementar, né, o município de Alegrete ele vai surgir dentro do contexto da regência. Há uma crise na gestão do Império, o Dom Pedro I é afastado e assume uma regência. Então, nesse momento da regência aí, que vai surgir logo adiante, é um momento em que os liberais eles vão ganhar força dentro da política nacional e regional da província na época, e aí vai surgir algumas cidades na fronteira aqui, né? E essas cidades da fronteira, entre elas aqui, o Alegrete, em 1831. Então, a Alegrete vai surgir do contexto do avanço liberal, né, que depois, mais tarde, ainda vai gerar a Guerra dos Farrapos, e a Alegrete surge bem desse contexto da hegemonia liberal dentro da província e do Império. E eles criam a vila de Alegrete, o município de Alegrete, que nas leis do Império era diferente das leis de hoje, né? O município era autonomia administrativa e jurídica. Então, não existia o executivo separado em termos de município, era a Câmara e tinha o Judiciário, o Juiz de Paz e o Juiz de Fora. Então, aí a Guarda Nacional. Muito importante também nesse contexto a criação da Guarda Nacional. Então, eles vão fundar aqui esse município de Alegrete como uma parte avançada do Império, do Estado Nacional brasileiro, que estava começando, estava se formando. Veja que o Brasil, assim como outros países da América Latina, nós começamos formando um Estado e sem ter uma nação. Então, a gente forma primeiro o Estado
que é uma entidade jurídica, política e militar que impõe o ponto de vista, o interesse de uma classe, de uma etnia, de homens brancos, católicos, né, e ricos, sobre a população diversa, né, indígena, negra, né, de outras religiosidades, né, feminina, né, de mulheres. Então, esse grupo, ele se impõe e cria o Estado-nação brasileiro, cria o Estado brasileiro, vai criar, fundar o Estado, e esse Estado é uma máquina de dominação, de controle e de exploração. Então, o Alegrete, quando surge justamente criando a máquina de dominação, de legitimação da propriedade das estâncias, das antigas sesmarias, que a lei de sesmaria foi deixada de lado no primeiro momento, na época do Império, e ela vai ser retomada com a Lei de Terras em 1850. Então, nesse intervalo aí, né, eles assumem o controle do capital, dos campos, dos gados nativos e missioneiros, e eles se impõem essa força política, militar aí de comerciantes, principalmente comerciantes aqui na fronteira, comerciantes com pé no exército, né? E aí para dominar a fronteira e criar a hegemonia dessa classe, que se estrutura e que nós nos debatemos aí até hoje aí nessa luta por uma sociedade mais democrática, mais igualitária, mais livre, né? Com mais justiça social, com mais equidade. Para costurar um pouco isso que tu falou, da importância da arte, do patrimônio, nesse sentido, saiu um artigo, né, que foi o Eric Vargas, que publicou uma revista do Instituto do Patrimônio, como é que é o nome a revista o IGP daqui, Geográfico de Alegrete, que traz uma reportagem do jornal conta da inauguração que é do Negrinho, como é que é? Os dois negrinhos. A do Vasco Prado é o Negrinho do Pastoreio, né? Tem o Piá Distância, na Praça Nova, lá, né? A Praça General Osório, e tem outra estátua no Parque Rui Ramos. Esse do Parque Rui Ramos, que é o cavalo, os dois exagerados, e a figura humana, um pouco muito magro, né, com a barriga por dentro. E foi uma crítica ao latifúndio, né, exatamente essa história toda que vocês estão contando do Alegrete. E de como é que isso se recupera até hoje aqui na cidade. Em anos 70 ainda, né, o grupo, né, que não sei se pela temática, né, se eles reconheceram ali que já tinha sido feita uma análise do que representava, do peso simbólico, né, daquela obra, do peão com a cabeça pequena, em cima do cavalo enorme, com proporções exageradas, ou se fosse a já era recepção, né, para esse tipo de trabalho mais estilizado, né, com formas assim não convencionais da arte naturalista, naturalista. Então, que causou, né, esse movimento aí quando quiseram instalar ela na praça no dia da instalação, quiseram içar ela, jogar no rio, a história assim, não é? Que eu li nesse artigo publicado na revista, resgata essa outra curiosidade, né, da cidade. Aí a gente fica pensando, né, o que pode ter sido que ocorreu na época. Por isso que é bom, né, que existe documentos, existe um acervo aqui, uma hemeroteca ali. O senhor, aquele que é irmão do Danilo, guarda, né, bastante material. Sim. De jornais e tudo. Dentro dos bens arrolados para tombamento, o Conselho colocou ali uma série de acervos, né, Almerinho? Foi, a gente agora falando nisso, eu lembrei de algumas estátuas também, a gente colocou, inclusive essa do Vasco Prado ali, do Negrinho do Pastoreio Triunfante dos Patinhos. E tem muitas esculturas também, tem quadros também do Museu José Pinto, que eu me recordo, que foram colocados também para preservação, né? E tem muita coisa também que a gente precisa ainda resgatar para isso aí.
Eu lembrei do fato, essa é a disputa pela questão do triunfante, negrinho triunfante, né? A disputa pelos significados da arte, né? As interpretações. E os estudos da Graciela Garcia Bonassa, por exemplo, e do próprio Farinati, que eu já falei anteriormente, eles tentam mostrar ali que no século XIX, a nossa região aqui da fronteira, do Pampa rio-grandense, não somente o Alegrete, né? Nós fizemos muito um debate meio equivocado em relação à própria sesmaria e o latifúndio, muitas vezes. E os estudos da Graciela, por exemplo, eles tentam mostrar ali que, primeiro, os grandes criadores de gados mais ricos da cidade não eram somente proprietários rurais, donos de sesmarias de campos, mas, acima de tudo, comerciantes. Eles tinham uma relação comercial muito forte, casas comerciais, né, que lidavam com boi de gado para invernar, assim, né, compra e venda de gado, engorde, mas eles não tinham necessariamente a propriedade do campo. Isso os estudos do Fahrenheit mostram, né? É um debate que a gente pode fazer, até porque a gente pode discutir, inclusive, as fontes que ele utilizou e tudo mais, que foram os inventários e testamentos. E a Graciela Bonassa também, ela, no estudo dela, sobre a questão da estrutura fundiária de Alegrete, né, o tamanho das propriedades, o que era produzido, ela chegou à conclusão de que em Alegrete havia muita pequena propriedade e uma grande diversidade de produção. Ou seja, não era somente monocultura, como a gente, né, era acostumado a fazer a crítica, né, com uma literatura um pouco panfletária do passado, pensando que eram todos escravocatas, grandes latifundiários, né, e com monocultura e trabalho escravo. A gente vai observar a grande diversidade, né, da economia local e desses sujeitos, né, da história do passado aqui, que não eram os donos dessas marias, eram comerciantes, eram ligados ao exército, à política, inclusive, também. E essa diversidade, né, as propriedades com uma gama de produção, né, cada propriedade, cada instância, ela produzia quase, era autossustentável, assim. Os caras produziam de tudo, desde o pão, a vela, né, eles faziam de tudo nessas propriedades que eles tinham e não produziam só gado, né? Eles tinham pomar, tinham frutas, hortifrutis, assim, granjeiros, que nós chamamos hoje. Então, há uma diversidade muito grande, né, dessa estrutura econômica do nosso passado, que a nossa ideia é fazendo uma apologia muito assim à grande instância, né, a sesmaria. Mas a sesmaria, elas tiveram um período um pouco curto de existência. A grande parte delas já começou a ser partilhada já em 1860, 1870. Algumas delas já vira do século XIX, século XX, já com outros proprietários ou alguns comprando de irmãos e primos. É uma outra configuração, digamos assim, dessa estrutura toda. E a base da nossa economia, ela é ligada, principalmente no século XIX, à questão pecuária, né? E à produção primária. Mas nós vamos ter outros sujeitos, vários sujeitos sociais, né? A cidade de Alegrete, por exemplo, faz parte de uma rede de cidades que surgiu, né, na fronteira, primeiro com as cidades missioneiras, ali, 7 povos. Depois uma rede de cidades que surgiu no litoral e na fronteira, aqui como Jaguarão, Bagé, Livramento, né? O próprio Alegrete, São Borja. Então, faz parte de uma rede urbana que surgiu com os seus sujeitos sociais urbanos também, né? Uma economia urbana, comerciantes, artesãos, né? Uma diversidade cultural e econômica muito interessante. Então, o nosso passado não é só feito de latifúndio, de sesmaria, de escravo, de estância. Ele é feito, né, por minifúndio, ele é feito por diversidade cultural, diversidade étnica. O próprio prédio primeiro a ser tombado em Alegrete pelo patrimônio histórico, se não me engano, foi da Sociedade Italiana. O prédio construído em 1907, se não me falha a memória, né? E a Sociedade Italiana foi fundada em 1882. E a fronteira do Rio Grande do Sul recebeu um grande número de imigrantes. A cidade do interior, onde mais tinha imigrantes, proporcional à população, era Bagé. Grande número de imigrantes italianos. Então, aqui na nossa fronteira, aqui nós vamos ter a chegada em 1860, 1870, 80, uma gama de imigrantes de várias nacionalidades e etnias chegando aqui, né? Prussianos, depois tiveram um lugar onde hoje nós vamos conhecer mais tarde como Itália. Então, existe uma diversidade étnica e cultural. E na Sociedade Italiana, por exemplo, que foi o primeiro prédio a ser tombado aqui depois o Merim me corrige se eu estiver errado, havia uma disputa interna na Italiana entre um grupo que era católico e monarquista e um grupo republicano, liberal, republicano, e que não era católico. E quando o grupo monarquista, mais ligado ao catolicismo daquele contexto, ganhava a diretoria da italiana,
eles colocavam na parede o quadro do Vítor Emanuele, que era, né, um dos últimos imperadores da Itália. E quando os republicanos ganhavam a eleição da italiana, eles colocavam em destaque o quadro de Garibaldi. Então, era uma disputa pela memória, pelo significado, pelos signos, né, dessa comunidade italiana no município. E eles faziam uma relação direta de Garibaldi com a Guerra dos Farrapos. E tentavam se aproximar da comunidade alegretense a partir da memória e do símbolo de Garibaldi. Era uma ideia de proximidade que eles queriam transmitir. A Sociedade Italiana foi o primeiro prédio, em 83, foi tombado, e depois aquele palacete ali da esquina da praça foi o segundo, e depois ficou até 2006 sem tombarem nada, né? E depois, em 2006, foi feito tombamento de uns cerca de 24 prédios de 2006 até o momento atual. Essa imagem, né, que eu pedi para a Rebeca colocar, eu queria começar nessa fala aqui falando sobre aquele poema do Bertolt Brecht, né? Perguntas de um trabalhador ou de um operário que lê, né? E aí eu pedi para ela colocar essa imagem, né? Todo mundo conhece, quem construiu Tebas, a das 7 portas. Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? E assim vai, né? As perguntas de um operário que lê. Então, existe uma ideia, um fetiche, um texto muito bom, fetiche do patrimônio, que às vezes a gente se para a defender uma obra material, né, de pedra, de tijolo, de cimento, e esquece de ver que por detrás daquilo há toda uma arte, há toda uma concepção, um saber fazer e a mão de obra dos trabalhadores, né? E essa imagem eu achei interessante, não quero entrar no mérito das críticas da restauração, nada disso, mas eu quero sempre destacar, né, a casa ali na General Sampaio, do senhor Lino Tavares e a dona Tânia Lúcio Souza, que eles encontraram numa reforma interna lá, tijolos numa parede com as mãos, segundo eles, né, provavelmente dos trabalhadores que construíram a casa no início do século XX. E aí eles fizeram essa janela arqueológica, vou chamar de janela arqueológica, nem sei o termo correto, mas como se fossem as janelas arqueológicas, né? Colocaram ali para expor os tijolos com as mãos dos trabalhadores, para ilustrar, né, que por trás de toda essa arquitetura, dessa beleza, né, do patrimônio, né, material, também existe o saber fazer dos artistas, os pedreiros que trabalhavam nessas obras, e também havia uma contradição, né, que a gente não pode esquecer, entre capital e trabalho. Os donos dos meios de produção que tinham condições de fazer esses patrimônios, e investir nesses palacetes, e por trás disso a exploração da mão de obra do peão, do escravo e do próprio trabalhador que foi e construiu, né? Então, cada vez que a gente olha para um casarão desse, a gente tem que olhar para além da materialidade do que está ali à vista, né? A olho nu, mas que por trás dele existe vida, suor, existe sangue, né? E lágrimas dos trabalhadores. Com certeza, né? E por isso que a gente precisa também resgatar esses saberes e fazeres de toda a nossa história aqui do município. Alguns também já foram colocados nos bens imateriais do Conselho do Patrimônio Histórico, como o saber e o fazer das construções das cercas de pedra. E nós temos ainda vivos uns irmãos Lima, que trabalham magnificamente com as cercas de pedra e aprenderam com seus pais, com seus avós e bisavós. E aí é um saber e um fazer como este também dos prédios, os das cercas e mangueiras, né, que vem até hoje aqui com o suor e o sangue desses trabalhadores. Isso, aquela marca das mãos, dá para ver pela imagem ali, né? As pessoas aqui estão conseguindo ver. Eu tentei dar o zoom. Essas mãos aqui eram da época mesmo? Algum lugar? Segundo o proprietário, sim. A senhora Tânia e o seu Lino me contaram essa história, né? De que eles encontraram numa reforma interna, nas paredes que eles estavam
fazendo novas aberturas internas, assim, e encontraram esses tijolos na parede. Aí eles retiraram, pediram para limpar e colocaram expostos aí na frente da casa. Essa é a narrativa dos proprietários. Que boa ideia de expor, né? Bem, ressignificou o patrimônio, mostrou por quem que foi feito, né? Sim. Em cima das mãos do esforço de quem que foi feito. Bela iniciativa dos proprietários, né? Isso. Foi uma ótima ideia, hein? Pessoal, não tem perguntas. Nenhuma pergunta. Não sei se o pessoal teve dificuldade para entrar. Tá bom. Se deixar alguma mensagem, assim, para o final? Eu quero começar agradecendo. Quero começar agradecendo a oportunidade da gente poder fazer esse diálogo, né? E de repente, né, vão surgir algumas questões mais adiante. A gente coloca à disposição para poder contribuir, né, mais vezes, à medida do possível, com toda a modéstia. Queria agradecer, então, o IFE, a Rebeca, e queria agradecer também o Homerinho. E parabenizar o Homerinho também por esse trabalho que ele vem desenvolvendo aí, né, dedicado ao nosso patrimônio, nossa cultura, e que siga sempre em diante e que consiga, né, reunir mais forças aí e apoio, né? Também, obrigado. A gente vai continuar também trabalhando enquanto pode e agradecer o convite de vocês aí do IFE, do Anderson, professor Anderson Corrêa, né, que graças a Deus, no fim, conseguimos participar e também fico à disposição quando precisarem, é só chamar. Muito contente também que deu tudo certo, deu um probleminha técnico aí, mas em seguida já conseguimos resolver. Depois essa live vai ficar disponível no YouTube do Instituto Federal Farroupilha, para quando eu conseguir acertar com um técnico para colocar, mas por enquanto já vai estar disponível no YouTube do Núcleo, de Arte e Cultura. Aí, esse que puder, eu coloco ali. E agradecer mesmo vocês por se disponibilizarem. Agora, durante esse período aí que a gente está com tanta coisa para fazer, parece que nunca tivemos tanta coisa para dar conta, para estudar, para trabalhar, e vir trabalhar com um assunto tão caro para nós, e aqui para a cidade de Alegrete, e como eu não sou daqui, sou de Pelotas, mas sempre me interessei muito aqui pela questão do patrimônio da cidade, também de questões da oralidade, das lendas, do folclore. Acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar, e que bom que a gente está fazendo aí uma parceria. Pensar para mais adiante também, pensar algumas ações. É bom ter bastante gente, assim, que a gente possa fazer uma rede. Nós da arte, da cultura, é importante sempre trabalhar em rede para se fortalecer. E é isso daí, muito obrigada, então, do núcleo, em nome do pessoal do Campus Alegrete. E uma boa noite a todos. Obrigada ao pessoal que assistiu. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.